Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Questão 144. O motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade de 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve abastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, o que eu tenho aqui? Vamos analisar a situação, certo? Eu vou colocar um gráfico aqui. É para ser uma reta, mas vocês desculpem aí. Pronto. Ele parte daqui, a origem. Aqui é o posto Estrela. Aqui é o destino dele. O posto Estrela fica a 80 km de distância. Essa distância daqui para cá dá 500 km. Certo? Essa distância daqui para cá, 500 km. Eu poderia trabalhar com esses 420 aqui, que é 500 menos 80, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer de uma maneira mais direta, já que nós estamos falando em tempo. Quando ele chega aqui, ele vai percorrer 200 km extra. Aqui, ele vai fazer uma visita a um tio, a um primo, vai a uma brincadeira, uma coisa qualquer, ele roda 200 km. Então vamos ver qual seria o percurso total. Qual seria o percurso total desse motoqueiro? 500 km mais 200 que ele tem lá, mais 80 que ele tem que voltar para abastecer. Note que o 80 eu só coloquei uma vez, por quê? Porque eu estou considerando aqui o percurso todo, já que o consumo dele é constante. Então ele vem, percorre 500 km, aqui dentro ele percorre mais 200 e na volta, para parar aqui, ele vem com 80. Então eu tenho 780 km percorridos. Lá na frente, ele me diz que a moto, ela consome 5 litros a cada 100 km. Então eu quero saber qual vai ser a quantidade de litros que eu vou consumir com 780 km. Entenderam? Então, nesse caso, se a cada 100 km eu consumo 5 litros, então em 780 km eu vou consumir quanto? Então eu monto essa proporção aqui, ó. 50 sobre x igual a 100 sobre 780. Aqui por 50 dá 1, por 50 dá 2. Eu posso fazer isso. Então eu fico aqui 1 sobre x igual a 2 sobre 780. Multiplicando em proporção, então 2x
é igual a 780, onde esse X aliás, aqui não é 50 não, pessoal, aqui é 5, desculpem. Ok? Então, isso aqui, deixa eu pegar uma borracha menor aqui. Isso aqui é um 5. Isso aqui não vai servir para mim ainda aqui. Eu vou apagar aqui. Ok, vou voltar. Então eu tenho aqui, por 5 dá 1, por 5 dá 20. Por 5 dá 20. Então eu tenho 1 sobre x igual a 20 sobre 780. Divide por 10, divide por 10, então 2x é igual a 78, x é igual a 78 dividido por 2, então o meu consumo vai ser de 39 litros. Só que ele disse que o tanque de gasolina, ele comporta 22 litros. Então, 39 menos 22 dá igual a 17 litros. É o mínimo que eu devo abastecer para poder vir andar os 200 km e voltar mais 80. Então a resposta correta aqui é a letra C de caqui. Certo? Letra C. Desculpa pessoal, os 50 aqui que eu não sei, eu li 5L como se fosse 50. Tá? Desculpem, eu errei. Mas o raciocínio está aqui. Vamos para a questão 145. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo: uma bomba B, essa bomba aqui, retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando um aumento de volume de 10%. Ao final ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base do tanque T1 tem comprimento C e largura L. Largura L. E a base do T2 tem comprimento C sobre 2. Na verdade, deixa eu só apagar aqui. C sobre 2 e 2L. Para facilitar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, então a altura aqui é X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. Então aqui você tem a altura chamada de Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... Olha, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é que os volumes eles são iguais. Certo? Os volumes de água. O que aconteceu aqui? Quando essa água ela sai do T1, essa bomba B ela injeta em A1 e ela ganha um aumento de 15%. Depois passa em A2 e ganha um aumento de 10%. Aí você diz assim,
Então ela teve um aumento de 25%. Não, não é aí. Aí já começa um erro. O que vai acontecer aqui é que ela ganha esse 15% de aumento. Quando ela chega aqui, ela ganha os 10% em cima do volume que ela tinha aqui. Para isso, a gente tem que ver o seguinte, é que quando você tem a expressão 15%, essa expressão, na verdade, ela corresponde a 15 sobre 100, que corresponde a 0,15. Então, nós vamos transformar 15% em 0,15. Quando você tem um ganho, aí você considera 100% mais o ganho. Isso aqui vai dar 115%, que dividido por 100 vai ficar 1,15. Então, nesse ganho aqui, de 15%, nós vamos representar por 1,15. Por quê? Porque é o volume da água que eu tenho aqui, mais os 15%. Então, os 100% do volume, mais o 15% que ele ganhou. Depois, os 100% que ele tinha, mais os 10%. Que isso aqui vai dar 1,10 como número. Por que eu estou fazendo isso? Vamos calcular o volume desse tanque. O volume desse tanque é área da base vezes alturas. Vai ser quem? L vezes C vezes X. O que aconteceu com esse volume? Ele inicialmente ganhou 1,15 e depois ganhou 1,10. Ou seja, esse volume aqui que passou pela bomba ganhou 15%, então eu multipliquei por 1,15. Depois ganhou 10%, então eu peguei todo esse valor e multipliquei por 1,1 ou 1,10. O que é o volume dessa figura espacial? É a área da base, que é L vezes C vezes a altura. Isso aqui vai ser igual a 2L vezes C sobre 2 vezes Y, que é o volume desse tanque aqui. Então vamos analisar aqui. Esse 2 por esse 2 dá 1. Esse L por esse L dá 1. Esse C por esse C dá 1. Olha o que ficou aqui. Desse lado aqui ficou só o Y. E desse lado aqui ficou 1,15 vezes 1,1. Isso aqui vai dar 1,265x. Então, y igual a 1,265x é o valor de x de y em função de x, que nesse caso vai ser a nossa letra A. Letra A. Ok?